Essa é a maneira que não deve cortar os ramos da tuia. Essa é uma tuia Europa. Apesar do nome, ela é nativa do Japão. Essa é a maneira correta de cortar, porque se eu cortar as escamas pelo meio, ela vai ficar queimada. Essa espécie é mais resistente, mesmo aqui em Ribeirão, que é mais quente, ela é mais resistente, porque ela é tipo arbórea. Ela atinge uns 3 metros assim, crescendo livre, que a gente até aqui na minha cidade tem alguns locais que são plantados em jardins. Não é igual aquela tuia nana, que aquela lá é bem sensível para bonsai. Essa é a mais arbórea, chega até uns 3 metros de altura. Eu ganhei essa muda de um amigo e agora estou fazendo limpeza de algumas... O pinheiro tem agulha, né? Aqui a gente podemos definir a folhagem dela como tipo escamas. E os galhos dela é no formato de uma espinha de peixe. Tipo a sequência Fibonacci, que os galhos, cada camada palmada de folhagem, ela é semelhante ao galho também e ela subdivide de novo. Então a sequência é Fibonacci, o desenho dela do galho, da folhagem e das folículos minúsculos. Aqui a gente faz 3 aramações. A primeira aramação é uma aramação mais grossa, para galhos mais grossos. Depois vem a aramação média, arame médio para galhos medianos. E depois a aramação terciária, que é a aramação fina, para galinhos mais fininhos. Então aqui a gente está... Eu estou fazendo a aramação já dela agora no mês de junho, nós estamos em inverno. O nosso inverno aqui em Ribeirão Preto, tem ano que a gente nem tem frio, mas nosso inverno aqui é marcado por algumas frentes frias, que duram no máximo 3 dias. Então nesse mês agora de junho, já é a 3ª semana que vem uma frente fria, mas as temperaturas não abaixam tanto não. Milagrosamente a gente chegou uns 2 dias com 9 graus, mas é muito raro acontecer isso de manhã. E à tarde, em torno de 25 graus, poderia dizer uma média, que é difícil cair para menos disso. E o ano passado não tivemos inverno aqui, foi bem quente, tivemos todos os dias amanhecendo com acima de 18 e à tarde com 28 a 32 graus, e esse ano mudou um pouquinho. Aqui eu já estou na aramação secundária também, as escamas, né, que são folhas, tipo folhas palmadas, né? Crescimento palmado. Cortando, igual eu já disse no primeiro vídeo. A maneira correta que deve cortar, não deve cortar as escamas pelo meio, para não ficarem queimadas. Então aqui, apesar que parece um pouco rápido, mas a gente já tem experiência, sabe em que ponto está cortando, para não cortá-las no meio. Então fazendo a limpeza, ela estava bem densa e por sorte que os galhos de baixo... Os primeiros galhos estavam com uma boa grossura, porque às vezes acontece o inverso, inclusive com a caizuca, dos galhos de cima serem mais grossos e os de baixo serem finos. Aí é um caso difícil para corrigir, que tem que deixar esticar muito os de baixo, segurar os de cima, mas essa aqui já estava no jeito. E até no Japão é difícil ver essa tuia feita bonsai. Quando a gente vê, mas vê alguns exemplares lá também que são centenários. E antigamente era muito usada para paisagismo e hoje já é menos usada. Hoje o pessoal usa muito a caizuca, que ela vai bem até aqui que é quente, cresce bem, né, bem mais rápido, não dá muito trabalho. E apesar que essa tuia também a gente não tem trabalho com ela igual tem no junípero, no pinheiro. Aqui a aramação já praticamente que pronta, depois vem os refinamentos com a época. E a gente não tem trabalho com ela igual tem com junípero e pinheiro, que é de pegar ácaros, fungos. Essa tuia é muito resistente para isso, nem cochonilha pega. Então é uma espécie assim, tem que ter um certo domínio para trabalhar com ela. Tem que ter conhecimento. E as tuias geralmente pode ser usado nesse estilo piramidal, tipo de um triângulo estreito e longo, porque é o formato delas na natureza mesmo, que elas se formam assim na natureza. E aqui já coloquei o caco de telha grosso no fundo, ou pode ser pedrisco no fundo do vaso.
A terra pode ser composta de terra granulada, caco de telha e casca de pinos triturada. Aí nesse caso, essas tuias gostam de um solo mais argiloso, por bem que a minha terra vermelha aqui ela é argilosa, mas mesmo assim eu usei um pouco da terra argilosa da beira de rio também, mas tirada em grãos, porque elas são plantadas na pura argila mesmo, essa argila tipo quase que de fazer tijolo. É de admirar como que elas gostam desse tipo de solo pobre, né? Uma argila pobre. E então eu usei um pouco dessa própria argila dela, que é a natureza dela. E a metade desse substrato, como vai estar em vaso, as coníferas no geral, a gente gosta de... não que a gente gosta, mas elas exigem um solo mais drenado. Por estar em vaso de bonsai, vai receber água todo dia. Então, uns 50% de material drenante, que pode ser o cascalho de rio misturado com caco de telha. Então, tudo isso numa quantia de 50% até 60%. Aí os restantes 40% ou 50% dividido entre a terra granulada e a casca de pinos triturada e curtida. E uns 5% de carvão que ajuda a combater alguns agentes patógenos. Aqui a gente completando. Ela foi tirada um torrão pequeno do chão, então a gente teve sorte. Tinha 2 toquinhos só de raiz que foi preciso cortar e cicatrizar, e o resto está tudo bem. E então praticamente não teve corte de raiz. Vai ser uma adaptação muito boa, porque ela já estava um certo tempo nesse torrão. Então isso é necessário olhar quando comprar essas plantas que vêm nesses torrão. Então no saco de estopa as raízes já estavam saindo para fora. Então isso é um bom sinal, porque quando é recém-tirada, a gente corre um risco sério de morrer a planta.